Paz do Senhor Jesus a todos que escutam o nosso canal. Hoje eu quero falar sobre esse tema aqui. Deus vê muito mais do que os olhos humanos podem enxergar. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo de número 1, sobre a história de uma mulher por nome de Ana. Ela era casada com um homem por nome de Eucana. E Eucana tinha por esposa a Ana, que era sua primeira esposa, e Eucana também tinha a Penina, que era sua segunda esposa. Mediante, segundo a cultura judaica na época, havia uma brecha dada pela lei de Moisés, que quando a primeira esposa não conseguia gerar, ela não conseguia ficar grávida, então o seu marido tinha o direito de, se quisesse ter filhos, escolher uma segunda esposa. Então, Eucana tinha a Ana, que era a primeira esposa, e tinha a Penina, que era a segunda esposa. A Bíblia diz que Ana era estéril, ela não conseguia gerar nem conceber filhos para dar descendentes ao seu marido. Mas aí a Bíblia vai dizer que a Ana, ela começou a botar um propósito de oração. E é dentro desse propósito de oração que acontece a nossa reflexão bíblica nesta manhã. Nós observamos que o sacerdote, por nome de Eli, ele faz atenção aos lábios da Ana e ele faz um julgamento, um pré-julgamento, de forma que ele diz a Ana: Ana, essa manhã ainda é manhã e você está como se tivesse uma mulher que houvesse bebido muito vinho, como uma situação que estivesse embriagada. Porém, Ana não estava embriagada. Nós entendemos a história, a aflição do coração de Ana era grande, era tremendo. Porém, aquilo que muitas vezes o homem não consegue enxergar, Deus lá em cima enxerga todas as coisas e sabe de tudo. É Ele que lê nossa mente, é Ele que conhece o nosso coração, é Ele que sabe o que está por dentro de nós. Davi disse: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece, no Salmo 139. Então, Deus sabe de tudo, conhece tudo e sabe a sua história. E Deus vê muito mais do que os olhos humanos podem enxergar. Porque os olhos humanos do sacerdote Eli naquele dia enxergaram a Ana e julgaram ela como se ela tivesse embriagada, porém ela não estava. Mas a história vai dizer que o Senhor leu o coração de Ana, que o Senhor sabia que o silêncio e o gemido de Ana era algo desesperador, que a fazia buscar e pedir ao Senhor um filho, para que ela viesse a gerar. Era grande dificuldade naquela época para as mulheres que não podiam gerar, era uma grande vergonha para elas. Afinal, ela não daria linhagem sucessiva ao seu marido, o quanto ela amava. A Bíblia diz que Ana era amada por Eucana. Ele a amava, porém Ana queria deixar descendências para seu marido Eucana. Então a história diz que ela insistentemente, anualmente, ela subia ao templo de Siló e ali ela fazia suas orações a Deus. E Deus enxergou em Ana, viu muito mais do que os olhos humanos podem ver. E quando ela faz uma oração que toca o coração de Deus, dizendo assim: se o Senhor me der o meu filho, me der a minha petição, me conceder a minha bênção que venho buscar anualmente aqui, eu vou devolver esse varão ao Senhor. Eu vou devolver meu filho a ti, e ele servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. E Deus ficou atento e apaixonado pela oração da Ana. E a Bíblia diz que depois de vários anos, ela insistindo e pedindo, o Senhor abriu a madre de Ana e ela concebeu uma criança por nome de Samuel. Assim ela chamou o profeta e ele foi um grande homem de Deus. Deus vê muito mais do que os olhos podem ver. Viu Davi lá por trás das ovelhas pejadas. Enxergou ele tomando conta do rebanho do seu pai, matando o leão e o urso. E quando o Davi foi desprezado e não foi lembrado na contagem, quando o profeta chegou na sua casa para ungir um homem a rei, Deus via Davi e escolheu Davi. Quando Davi foi à peleja contra aquele tamanho filisteu e foi convocado diante da presença
de Saul, Saul disse a Davi assim: contra esse filisteu tu não podes pelejar. Saul estava errado, Davi estava preparado, tinha fé, tinha crença em Deus, acreditava no Senhor, e ele era muito mais do que os olhos humanos podem ver. Eu quero dizer para você nessa manhã que você é muito mais do que os olhos humanos podem ver. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Medita nessa palavra. Alguém que pode te desmerecer, o Senhor pode te exaltar e te elevar a um lugar maior, porque Ele é Senhor e Ele enxerga a gente de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas enxergam. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.